Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, variedades, casos criminais, entre muitos outros assuntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilhe em suas redes sociais e se até o final do vídeo você estiver decidido a continuar recebendo os conteúdos do canal, toque o sininho das notificações e toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal você será notificado. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia um assunto diferente e hoje é o domingo com o Drácula de Bram Stoker. Dados os recados, pegue sua pipoca, seu refrigerante, sente num lugar confortável, feche seus olhos e vamos viajar pela história. Aproveitem. Sem mais delongas, né? Vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje. E hoje é dia de domingo com o Drácula, onde estarei lendo mais um capítulo do livro Drácula de Bram Stoker, pela editora Pé da Letra. Recomendo, viu? É um ótimo livro. E bora então para o capítulo 8, O Diário de Mina Monroe. Mesmo dia, 23 horas. Nossa, como estou cansada. Se não houvesse me comprometido a manter o meu diário, não abriria essa noite. Fizemos uma agradável caminhada. Lucy, depois de um tempo, estava de muito bom humor, devido, creio, a umas vacas encantadoras que vieram nos inspecionar em um campo perto do farol e nos assustaram intensamente. Acredito que tenhamos esquecido tudo, exceto, é claro, nosso medo, o que parece ter limpado nossas mentes e nos permitido começar do zero. Tomamos um ótimo chá formal na Baía de Robin Hood, em uma adorável estalagem antiquada, com uma janela arqueada com vista para as rochas cobertas por algas na estrada principal. Imagino que tenhamos chocado as mulheres modernas com os nossos apetites. Os homens são mais tolerantes, que Deus os abençoe. Então, caminhamos de volta para casa com algumas, na verdade, muitas paradas para descansar e com os nossos corações cheios de medo constante de touros selvagens. Lucy estava muito cansada e pretendíamos ir discretamente para a cama assim que pudéssemos. Contudo, o jovem paroco apareceu e a senhora Westenra pediu para que ficasse para o jantar. Lucy e eu lutamos bravamente contra o sono. Sei que foi uma luta dura da minha parte e sou bastante heróica. Acho que ocasionalmente os bispos se reúnem para combinar de criar uma nova classe de parocos que não jantam, por mais que se insista, e que percebem quando as garotas estão cansadas. Lucy está dormindo e respira suavemente. Suas faces estão com mais cor do que de costume, e sua aparência está tão doce. Se o Sr. Holmwood se apaixonou por ela só de vê-la na sala de estar, imagino o que ele diria se a visse agora. Alguma das escritoras modernas começarão algum dia uma ideia de que os homens e as mulheres deveriam ter permissão para verem uns aos outros enquanto dormem, antes de fazerem ou aceitarem o pedido de casamento. Mas suponho que as mulheres modernas não se contentarão, no futuro, em aceitar. Elas mesmas farão os pedidos.
e se sairão muito bem também. Isto serve de consolo. Estou tão feliz hoje porque minha querida Lucy parece estar melhor. Acredito mesmo que tenha virado a página e que já tenhamos superado seus problemas com os sonhos. Ficarei totalmente feliz se ao menos souber se Jonathan, que Deus o abençoe e guarde. 11 de agosto, 3 horas. Diário novamente. Agora não consigo dormir, então posso muito bem escrever. Estou agitada demais para pegar no sono. Tivemos tamanha aventura, uma experiência tão aterrorizante. Adormeci assim que fechei o meu diário. De repente, despertei completamente e sentei-me com uma horrível sensação de medo se abatendo sobre mim e sentindo um vazio ao meu redor. O quarto estava escuro, de modo que eu não conseguia ver a cama de Lucy. Andei sorrateiramente até o outro lado do quarto e tateei à sua procura. A cama estava vazia. Acendi um fósforo e descobri que ela não estava no quarto. A porta estava fechada, mas não trancada, como eu deixara. Temi acordar sua mãe, que tem estado mais abatida do que de costume ultimamente. Então vesti umas roupas e me aprontei para procurar por ela. Enquanto saía do quarto, ocorreu-me que as roupas que ela estivesse vestindo poderiam dar alguma pista sobre suas intenções enquanto sonhava. O hobby significaria ficar em casa, um vestido, sair. O hobby e os vestidos estavam em seus devidos lugares. Graças a Deus, disse para mim mesma, ela não deve estar longe, pois está só de camisola. Corri escada abaixo e procurei na sala de estar. Não estava lá. Então, olhei em todos os outros cômodos abertos da casa, com um medo crescente, gelando meu coração. Finalmente cheguei até a porta do saguão e descobri-a aberta. Não estava escancarada, mas o trinco não estava passado. As pessoas da casa têm o cuidado de trancar a porta toda noite. Então temi que Lucy deveria ter saído, vestida como estava. Não havia tempo de pensar sobre o que poderia acontecer. Um medo vago e sobrepujante obscurecia todos os detalhes. Peguei um chale grande e pesado e corri para fora. O relógio batia a 1 quando cheguei até a rua Crescente, onde não havia viva alma. Corri ao longo da North Terrace, mas não pude ver nem sinal da figura de branco que esperava. Na beirada do penhasco oeste, acima do pier, olhei para o outro lado do porto, para o penhasco leste, com a esperança ou o medo, não sei qual, de ver Lucy no nosso banco preferido. Havia uma lua cheia, brilhante, com nuvens pretas e pesadas, que transformavam a cena toda em um diorama fugaz de luzes e sombras, conforme passavam acima. Por um momento ou dois não consegui enxergar nada, pois a sombra de uma nuvem obscurecia a igreja de St. Mary e tudo ao seu redor. Então a nuvem passou e pude ver as ruínas da abadia entrando em foco. E conforme a beirada de um raio estreito de luz, afiado como o gume de uma espada, se movia, a igreja e o cemitério ficaram gradativamente visíveis. Qualquer que fosse a minha expectativa, não fiquei decepcionada, pois ali, no nosso banco preferido, a luz prateada da lua caía sobre uma figura meio inclinada, branca como a neve.
A passagem da nuvem foi rápida demais para que eu pudesse enxergar muita coisa, pois a sombra se seguia à luz, quase que imediatamente, mas parecia que algo escuro estava parado de pé atrás do banco onde brilhava a figura branca e se inclinava sobre ela. O que era? Homem ou animal? Eu não podia dizer. Não esperei para conseguir enxergar de novo, mas voei degraus abaixo até o pier, passando pelo mercado de peixes até chegar na ponte, que era o único jeito de se chegar ao penhasco leste. A cidade parecia morta, pois não vi uma única pessoa. Regozijei-me com o fato, pois não queria testemunhas da condição da pobre Lucy. O tempo e a distância pareciam intermináveis. Meus joelhos tremiam e a minha respiração estava ofegante, enquanto subia com esforço os degraus intermináveis até a abadia. Devo ter ido rápido, mas ainda assim pareceu-me que meus pés estavam amarrados em pesos de chumbo e como se todas as juntas do meu corpo estivessem enferrujadas. Quando estava quase chegando ao topo, pude ver o branco e a figura branca, pois já estava perto o suficiente para distingui-la. Até mesmo através dos períodos de sombra, havia algo ali sim, sem dúvida, algo comprido e preto inclinando-se sobre a figura branca meio reclinada. Gritei com medo. Lucy! Lucy! Algo levantou a cabeça de onde estava e pude ver uma face branca, olhos vermelhos brilhantes. Lucy não respondeu e corri até a entrada do cemitério. Enquanto entrava, a igreja estava entre mim e o banco e por um minuto perdi Lucy de vista. Quando consegui enxergá-la novamente, a nuvem havia passado e o luar iluminava tanto que pude vê-la meio reclinada, com a cabeça apoiada no encosto do banco. Ela estava absolutamente sozinha e não havia nem sinal de qualquer ser vivo ao redor. Quando me debrucei sobre ela, pude ver que ainda estava dormindo. Seus lábios estavam entreabertos e ela respirava tão suavemente como de costume. E cada vez, ao me aproximar, ela levantou a mão dormindo e puxou a gola da camisola para perto da garganta. Ao fazê-lo, seu corpo foi perpassado por um pequeno arrepio, como se estivesse sentindo frio. Joguei o chale pesado sobre ela e puxei as pontas ao redor do seu pescoço, pois temia que pegasse alguma gripe fatal, com um ar noturno, desagasalhada ali como estava. Fiquei com medo de acordá-la repentinamente. Então, para ficar com as mãos livres e poder ajudá-la, prendi o chale ao redor de seu pescoço com um grande alfinete, mas devo ter sido desastrada devido à minha ansiedade e beliscado ou furado sua pele com ele, pois quando a sua respiração se acalmou, ela levou a mão à garganta de novo e gemeu. Após tê-la cuidadosamente agasalhado, calcei-a com os meus sapatos e comecei a acordá-la bem delicadamente. De primeira, ela não reagiu, porém ficou gradativamente mais agitada em seu sono, gemendo e suspirando ocasionalmente. Por fim, visto que o tempo passava rápido e por muitos outros motivos, quis levá-la para casa imediatamente, de modo que a sacudi com mais força, até que finalmente ela abriu os olhos e acordou. Não parecia surpresa em me ver, já que, é claro, não percebeu logo de início onde estava.
Lucy sempre acorda delicadamente, e mesmo naquela ocasião, quando seu corpo devia estar gelado e sua mente um tanto quanto confusa por acordar desagasalhada e em um cemitério no meio da noite, não perdeu a graça. Tremeu um pouquinho e agarrou-se em mim. Quando disse para ela vir comigo de imediato, levantou-se sem uma palavra, com a obediência de uma criança. Enquanto andávamos, o cascalho machucava meus pés e Lucy reparou em minhas caretas. Parou e insistiu que eu pegasse os sapatos, mas recusei. Contudo, quando chegamos ao caminho fora do cemitério, onde havia poças d'água que sobrara da tempestade, cobri meus pés com lama, usando um pé para passar no outro, de modo que enquanto andávamos de volta para casa, ninguém, se encontrássemos alguém, repararia em meus pés descalços. A sorte nos favoreceu. Chegamos em casa sem encontrar viva alma. Em uma ocasião, vimos um homem que parecia não estar exatamente sóbrio, passando por uma rua à nossa frente, mas nos escondemos em uma porta até ele desaparecer. E em uma abertura dessas comuns por aí, ruelas pequenas, inclinadas, ou como chamam, na escória. Meu coração bateu tão alto o tempo todo que às vezes pensei que ia desmaiar. Estava cheia de ansiedade por Lucy. Não só por sua saúde, caso sofresse com a exposição ao frio, como também por sua reputação, caso a história se espalhasse. Após entrarmos em casa, lavamos os nossos pés e fizemos uma oração de gratidão juntas. Coloquei-a na cama. Antes de pegar no sono, ela pediu e implorou que eu não desse uma palavra a ninguém, nem mesmo a sua mãe, sobre a sua aventura sonâmbula. De início hesitei em prometer, mas ao pensar sobre o estado de saúde de sua mãe, e como saber de tal coisa, como isso a preocuparia? Pensando também em como essa história poderia ser distorcida, não como infalivelmente seria, caso vazasse. Considerei, então, ser o melhor a fazê-lo. Espero ter, então, feito a coisa certa. Tranquei a porta e a chave está amarrada no meu pulso. Então, talvez eu não seja perturbada novamente. Lucy está dormindo pesado. Os reflexos da aurora se estendem altos por sobre o mar. Mesmo dia, meio-dia. Tudo corre bem. Lucy dormiu até que eu a acordei e parece nem mesmo ter mudado de lado da cama. A aventura noturna não parece tê-la prejudicado, pelo contrário, a beneficiou, pois parece melhor esta manhã do que nas últimas semanas. Fiquei triste em perceber que minha falta de jeito com o alfinete a machucou. Realmente poderia ter sido sério, pois a pele de sua garganta foi furada. Devo ter beliscado um pedaço de pele solta e o atravessado, pois há 2 pontinhos vermelhos, como alfinetadas, e em sua camisola havia uma gota de sangue. Quando pedi desculpas, preocupei-me com o assunto e ela riu e me fez um carinho, dizendo que nem sentira. Felizmente não deixará uma cicatriz, já que é tão pequeno. Mesmo dia, noite já. Tivemos um dia feliz. O ar estava límpido e o sol brilhante, e havia uma brisa fresquinha. Levamos o nosso almoço até o bosque Mulgrave, e a senhora Wenstenra indo de carruagem pela estrada.
E Lucy e eu andando no caminho do penhasco e nos encontrando com ela no portão. Senti-me um pouco triste, pois não pude deixar de pensar quão absolutamente feliz estaria se Jonathan estivesse comigo. Mas chega, só preciso ser paciente. À noite, caminhamos por Cassino Terrace e ouvimos uma boa música de Rispor e Mackenzie e fomos para a cama cedo. Lucy parece mais descansada do que esteve ultimamente. Adormeceu imediatamente. Trancarei a porta e guardarei a chave, como fiz antes, apesar de não esperar problemas hoje à noite. 12 de agosto. Minha expectativa estava errada, pois por 2 vezes durante a noite fui acordada por Lucy tentando sair. Ela parecia até mesmo adormecida. Estar um tanto quanto impaciente por descobrir que a porta estava trancada e voltou para a cama, protestando um pouco. Acordei com o raiar do dia e ouvi os pássaros cantando do outro lado da janela. Lucy também acordou e alegrei-me em ver que ela estava melhor que na noite anterior. Todo seu jeito alegre de ser parecia ter voltado. Então deitou-se ao meu lado e contou-me tudo sobre Arthur. Disse a ela como estava ansiosa em relação a Jonathan e ela tentou confortar-me. Bom, conseguiu. Um pouco, pois apesar da empatia não poder alterar os fatos, pode torná-los mais fáceis de aguentar. 13 de agosto, outro dia tranquilo, e para a cama com a chave ao redor do pulso como antes. Novamente acordei durante a noite e encontrei Lucy sentada na cama, ainda adormecida, apontando para a janela. Levantei-me em silêncio e, abrindo as cortinas, olhei para fora. O olhar estava brilhante e os efeitos suaves da luz sobre o mar e o céu misturados, e um grande silencioso mistério. Eram lindos demais para as palavras. Entre mim e o luar voava um grande morcego, de um lado para o outro, rodopiando em grandes círculos. Vez ou outra, chegou bem perto, mas ficou, suponho, assustado ao me ver e voou para o outro lado do porto em direção à abadia. Quando voltei da janela, Lucy se deitara novamente e dormia em paz, e não se mexeu de novo a noite inteira. 14 de agosto. No penhasco leste, lendo e escrevendo o dia todo, Lucy parece ter se apaixonado pelo lugar tanto quanto eu. É difícil arrastá-la de lá. Quando chega a hora de irmos para casa almoçar, tomar chá ou jantar. Está tarde. Ela fez uma observação engraçada. Estávamos voltando para casa para jantar e chegamos ao topo dos degraus que saem do Pier Oeste. Paramos para admirar a vista como de costume. O sol se pondo baixo no céu estava se escondendo atrás de Kathleen Ness. A luz vermelha se derramava sobre o penhasco leste e a velha abadia parecia banhar tudo em um lindo brilho rosado. Ficamos em silêncio por um tempo, até que Lucy murmurou repentinamente como se para si mesma. Os olhos vermelhos dele, de novo, continuam os mesmos. Foi uma expressão tão estranha, surgindo do nada, que me surpreendeu bastante. Virei-me um pouco para ver Lucy bem.
sem parecer estar encarando-a, e vi que estava em um estado de semi-devaneio, com uma expressão estranha no rosto, que não consegui compreender direito. Então, não disse nada, mas seguiu seu olhar. Parecia estar olhando para o nosso banco, onde uma figura escura sentava-se sozinha. Eu mesmo me assustei um pouco, pois pareceu por um instante que aquele estranho tinha os olhos grandes, que ardiam como chamas, mas um segundo olhar desfez a ilusão. A luz vermelha do sol batia nas janelas da igreja de St. Mary, atrás do nosso banco, e conforme o sol se punha ali, havia mudanças o suficiente na refração e nos reflexos para fazer parecer como que se a luz se movesse. Chamei a atenção de Lucy para o efeito peculiar, e ela voltou a si com um sobressalto, mas parecia triste ainda assim. Talvez estivesse pensando naquela noite terrível que passamos lá. Nunca nos referimos a ela. Então não disse nada e fomos para casa jantar. Lucy teve uma dor de cabeça e foi para a cama cedo. Vi que estava dormindo e então saí para dar um passeio. Andei ao longo dos penhascos em direção ao oeste, cheia de uma doce tristeza, pois estava pensando em Jonathan. Ao chegar em casa, o luar já estava brilhante. Àquela altura, tão brilhante, que apesar de a frente da nossa parte da rua estar nas sombras, tudo podia ser muito bem visto. Lancei um olhar para nossa janela e vi a cabeça de Lucy inclinada para fora. Pensei que estivesse procurando por mim. Então abri o meu lenço e o sacudi. Ela não reparou. Tampouco fez qualquer outro movimento. Logo então, o luar bateu em um ângulo da casa e a luz caiu sobre a janela. Lá estava a Lucy, claramente com a cabeça encostada na lateral do peitoril e os olhos fechados. Estava dormindo profundamente, e ao seu lado, sentado no peitoril, estava algo que parecia um pássaro de tamanho considerável. Fiquei com medo que se resfriasse, então corri para cima, mas quando cheguei no quarto, ela estava andando de volta para a cama. Ela ainda adormecida e respirando pesado, levava a mão à garganta, como para protegê-la do frio. Não a acordei, e sim a cobri melhor. Tomei cuidado de trancar a porta e fechar bem a janela. Ela tem uma aparência tão adorável enquanto dorme, mas está mais pálida do que deveria. E há algo encovado e abatido ao redor de seus olhos que não me agrada. Temo que ela esteja preocupada com algo. Gostaria de descobrir o que é. 15 de agosto. Nos levantamos mais tarde do que de costume. Lucy estava lânguida e cansada e continuou dormindo depois de termos sido chamadas. Tivemos uma surpresa agradável no café da manhã. O pai de Arthur está melhor e quer que o casamento aconteça logo. Lucy está cheio de alegria silenciosa e a sua mãe, feliz e triste ao mesmo tempo. Mais tarde contou-me o motivo. Está deprimida por Lucy deixar de ser só sua, mas contente porque ela logo terá alguém para protegê-la. Pobre e doce senhora, me confidenciou que foi declarada terminal. Não contou a Lucy e me fez prometer segredo. Seu médico disse que morrerá dentro de alguns meses, pois o seu coração está se enfraquecendo
A qualquer momento, até mesmo agora, um choque repentino quase que certamente a mataria. Ah, fizemos bem em esconder dela o que aconteceu naquela noite terrível de sonambulismo de Lucy. 17 de agosto. Sem diário por 2 dias inteiros. Não tive ânimo para escrever. Algum tipo de mortalha sombria parece se abater sobre a nossa felicidade. Nenhuma notícia de Jonathan. E Lucy parece estar ficando cada vez mais fraca. Enquanto o tempo da sua mãe chega ao fim, não entendo os desgastes de Lucy. Ela come e dorme bem e aproveita o ar fresco. Porém, o rubor de suas faces constantemente se esvai e ela fica cada dia mais fraca e lânguida. À noite ouço a arfar, como se em busca de ar. Mantenho a chave de nossa porta sempre presa a meu pulso durante a noite. Mas ela levanta e anda pelo quarto e se senta à janela aberta. Noite passada encontrei-a debruçada para fora. Quando acordei e tentei despertá-la, não consegui. Estava desmaiada. Quando consegui revivê-la, estava fraca como a água e chorou em silêncio entre longos e dolorosos arquejos. Quando perguntei como fora parar na janela, ela sacudiu a cabeça e virou para o outro lado. Espero que o seu mal-estar não seja devido àquela infeliz picada com um alfinete. Olhei para sua garganta agora mesmo enquanto ela dormia, e os machucados minúsculos parecem não ter sarado. Continuam abertos e, se é que é possível, maiores do que antes e com as bordas ligeiramente brancas. São como pequenos pontinhos brancos com os centros vermelhos. Se não sararem dentro de 1 ou 2 dias, insistirei para que um médico a examine. Carta de Samuel F. Bailing e Song, advogados, Wiltby, para os senhores Carter, Peterson e companhia, Londres. 17 de agosto. Prezados senhores, receba pela presente a fatura das mercadorias enviada pela Great Number Highbury. Acredita-se que as mesmas tenham sido entregues em Carfax, perto de Pulford, imediatamente, mediante o recebimento na estação de carga King's Cross. A casa encontra-se vazia, mas seguem as chaves, todas etiquetadas. Pedimos que coloquem as caixas que compõem a carga, das quais há 50, na edificação parcialmente em ruínas, que faz parte da casa e que está marcada com um A no diagrama esboçado em anexo. Seu representante reconhecerá o local facilmente, visto que é a antiga capela da mansão. As mercadorias partem de trem às 21 horas de hoje e devem chegar em King Cross às 16h30 de amanhã, devido ao fato que nosso cliente deseja que a entrega seja feita o mais rápido possível. Agradecemos se os senhores tiverem equipes prontas em King Cross no referido horário para transportar as mercadorias até o seu destino. Para prevenir quaisquer atrasos possíveis, advimos que qualquer exigência rotineira referente a pagamento em seus departamentos anexos com um cheque de 10 libras, cujo recebimento pedimos que confirme.
Caso os encargos sejam menos do que esse valor, podem devolver o que sobrar. Caso sejam maiores, enviaremos imediatamente um cheque na diferença ao sermos notificados por vossas senhorias. Devem deixar as chaves ao saírem no saguão principal da casa, onde o proprietário poderá pegá-las ao entrar na casa com a sua cópia da chave. Pedimos que não pensem que estamos ultrapassando os limites da cortesia comercial ao pedir que tomem tais medidas o mais rápido possível. Atenciosamente, Samuel F. Billing e Son. Carta dos senhores Carter Peterson e Companhia, Londres, para os senhores Billing e Son, Whitby. 21 de agosto, prezados senhores, confirmamos o recebimento de 10 libras e devolvemos um cheque de 1,17 libra, excedente, conforme declarado no recibo anexo. As mercadorias foram entregues em estrita conformidade com as instruções e as chaves deixadas em um pacote no saguão principal, conforme o instruído. Atenciosamente, Carter Peterson e Companhia. Diário de Mina Murray, 18 de agosto. Hoje estou feliz. Escrevo sentada no banco do cemitério. Lucy está muito melhor. Ontem dormiu bem a noite inteira e não me perturbou nenhuma vez. O rubor já parece voltar às suas faces, apesar de ainda estar bastante pálida e abatida. Se estivesse anêmica por qualquer motivo, eu poderia compreender, mas não está. Está de bom humor, cheia de vida e animação. Toda a reticência mórbida parece tê-la deixado e acabou de lembrar como se precisasse daquela noite de que havia sido aqui, nesse banco, que eu a encontrei dormindo. Enquanto falava, bateu jacosamente o salto da bota sobre a lápide de pedra e disse: meus pobres pezinhos não fizeram muito barulho na hora. Ouso dizer que o pobre Sr. Swaley teria dito que foi porque eu não quis acordar o George. Já que estava com um humor tão comunicativo, perguntei se havia tido algum sonho naquela noite. Antes de responder, sua testa se enrugou daquela forma adorável que Arthur, o chamo de Arthur por força do hábito dela, diz que ama, e realmente não me admira que ame. Então ela continuou de uma forma meio que sonhadora, como se estivesse tentando se lembrar. Não sonhei exatamente, mas tudo parecia ser real. Eu só queria estar aqui, nesse lugar. Não sei porquê, pois estava com medo de alguma coisa. Não sei do que era. Lembro-me, apesar de que imagino que estava dormindo, de passar pelas ruas e cruzar a ponte. Um peixe pulou enquanto eu passava e debrucei para olhar para ele. Então ouvi muitos cachorros uivando. Parecia que a cidade inteira estava cheia de cachorros uivando, e de uma vez só, enquanto subia os degraus. Depois disso, tenho uma vaga lembrança de algo comprido e escuro, com olhos vermelhos, como vimos no pôr do sol. Algo muito doce e muito amargo ao mesmo tempo, ao meu redor. E então parecia que estava afundando em águas profundas e verdes, e os meus ouvidos zumbiam, como ouvi dizer que acontece com aqueles que se afogam. E depois tudo pareceu se esvaziar de mim. Minha alma pareceu sair do meu corpo e flutuar no ar. Acho que me lembro de ver o farol oeste embaixo de mim. E então
tive uma sensação agonizante, como se estivesse em um terremoto. Então, voltei e vi você sacudindo meu corpo. Eu a vi fazendo isso antes de tê-la sentido. Naquele momento, ela começou a rir. Tudo me pareceu um pouco estranho e a escutei com a respiração suspensa. Não gostei muito e achei melhor não manter sua mente naquele assunto, de modo que passamos para outros e Lucy voltou ao seu jeito normal. Quando chegamos em casa, a brisa fresca, a fortaleza e as suas faces pálidas estavam mesmo mais rosadas. Sua mãe ficou exultante ao vê-la e todas nós passamos uma noite muito feliz juntas. 19 de agosto. Alegria, alegria, alegria! Apesar que não é só alegria. Finalmente notícias de Jonathan. Meu querido esteve doente. Foi por isso que não me escreveu. Não tenho medo de pensar ou dizer agora que sei. O Sr. Hanks me encaminhou a carta e escreveu uma ele mesmo com muita gentileza. Partirei pela manhã e irei de encontro a Jonathan para ajudar a cuidar dele, se necessário, e trazê-lo para casa. O Sr. Hanks disse que não seria ruim se nos casássemos por lá. Verti lágrimas em cima da carta da bondosa freira, até senti-la molhada de encontro ao meu peito, onde está. Veio de Jonathan e deve estar perto do meu coração, pois ele está dentro dele. Meu itinerário já foi todo mapeado. A minha bagagem está pronta. Só levarei uma muda de roupa. Lucy trará meu baú para Londres e o guardará até que eu o mande buscá-lo, pois pode ser que não devo escrever mais. Devo guardar para contar a Jonathan, meu marido. A carta que ele viu e tocou me confortará até que nos encontremos. Carta da irmã Ágata, Hospital de São José e Santa Maria, Budapeste, para a senhora Wilhelmina Monray. 12 de agosto. Prezada senhora, escrevo a pedido do Sr. Jonathan Harker, que não está forte o suficiente para escrever, apesar de progredir bem, graças a Deus e a São José e a Santa Maria. Esteve sob nossos cuidados por quase 6 semanas, sofrendo de uma violenta febre cerebral. Pede que eu transmita o seu amor e diga que, por esta carta que escrevo para o Sr. Peter Hawkins de Exeter, que diga com os seus cumprimentos que sente muito por seu atraso e que todo o seu trabalho foi concluído. Necessita de um descanso de algumas semanas em nosso sanatório nas colinas, mas depois retornará. Pede que eu diga que não tem dinheiro suficiente com ele e que gostaria de pagar por sua estadia aqui, de modo que os outros que precisarem não fiquem sem asilo. Creia em mim. Atenciosamente, com simpatia e bênçãos, irmã Ágata. PS. Já que meu paciente está dormindo, abri essa carta para falar-lhe sobre outra coisa. Ele me contou tudo sobre a senhorita e que em breve tornará sua esposa. Que Deus abençoe vocês dois. Ele teve algum choque horrendo, é o que diz o nosso médico, e em seu devaneio, seus delírios foram terríveis, sobre lobos, veneno e sangue, fantasmas e demônios, e temo falar sobre o resto.
Tome cuidado para que nunca haja nada desse tipo que o excite por muito tempo. Ainda, os traços de uma doença desse tipo não desaparecem rapidamente. Devíamos ter lhe escrito há muito tempo, mas não sabíamos nada sobre suas relações. E ele não carregava nada que alguém pudesse compreender. Chegou de trem de Klausenburg e o guarda foi avisado pelo chefe da estação que ele entrara correndo, pedindo aos gritos uma passagem para casa. Percebendo por seu comportamento violento que ele não era inglês, deram-lhe um bilhete para a estação mais longe no caminho para casa, até onde o trem chegava. Esteja certa de que está sendo bem cuidado. Conquistou os corações de todos com a sua doçura e gentileza. Está melhorando bastante e não tenho dúvidas de que, dentro de algumas semanas, já terá voltado ao normal. Mas tenha cuidado com ele, por segurança. Rezo a Deus, a São José e a Santa Maria e desejo muitos e muitos anos de felicidade no futuro de vocês dois. Diário do Dr. Seinrad, 19 de agosto. Mudança estranha e repentina em Handfield. Ontem à noite, lá pelas 8 horas, começou a ficar estimulado e cheirar o ar ao seu redor como um cachorro. O enfermeiro ficou surpreso com o seu comportamento e, sabendo do meu interesse nele, encorajou-o a falar. Ele costuma ser respeitoso com o enfermeiro e às vezes serviu, mas essa noite o homem me contou que foi bastante arrogante. Não se rebaixou ao falar nem um pouco com ele. Tudo o que dizia era: não quero falar com você. Você não me importa mais. O mestre está próximo. O enfermeiro acha que é alguma forma repentina de mania religiosa que o acometeu. Se for, precisamos tomar cuidado com arroubos, pois um homem forte com manias homicidas e religiosas ao mesmo tempo pode ser perigoso. Essa é uma combinação terrível. Às 9 horas eu mesmo o visitei. Sua atitude para comigo foi a mesma que para com o enfermeiro. Sua altivez sublime. A diferença entre mim e o enfermeiro não lhe parecia ser nada. Parece um caso de mania religiosa e ele logo pensará que é Deus. Essas distinções são minúsculas entre um homem e outro, mas são insignificantes demais para ser onipotente. Como esses loucos se carregam. O verdadeiro Deus se importa se um mero pardal cai, mas o Deus criado pela vaidade humana não vê diferença entre uma águia e um pardal. Ah, se ao menos os homens soubessem! Ao longo de meia hora ou mais, Randfield foi ficando cada vez mais perturbado. Fingi não estar prestando atenção, mas o mantive sob observação estrita. Mesmo assim, repentinamente aquele olhar astuto apareceu em seu semblante, que sempre vemos quando um louco tem uma ideia, e com ele um movimento ardiloso da cabeça e das costas, que os enfermeiros do hospício acabam conhecendo tão bem. Ficou bem quieto e sentou na beirada da cama, em resignação, e encarou o nada com os olhos sem brilho. Pensei que conseguiria descobrir se a sua apatia era verdadeira ou fingida e tentei fazê-lo falar sobre seus animais de estimação. Um assunto que nunca deixara de despertar sua atenção.
Primeiro ele não respondeu, mas finalmente disse irritado: que vão todos para o inferno. Não me importo nem um pouco com eles. O quê? Disse eu. Não está me dizendo que não se importa com as aranhas? As aranhas são atualmente o seu hobby e o seu caderno está cheio de colunas preenchidas com números. A isso ele respondeu enigmaticamente: as madrinhas se regozijam com os olhos que esperam a chegada da noiva. Mas quando a noiva está para chegar, as madrinhas não brilham para os outros que estão cheios. Não quis explicar e permaneceu obstinadamente sentado na cama durante todo o tempo que passei com ele. Hoje estou cansado e desanimado. Não consigo deixar de pensar em Lucy e em quão diferente as coisas poderiam ter sido. Se não adormecer logo, tomarei Cloral ou o Morfeu moderno. Preciso ser cuidadoso para que não torne um hábito. Não tomarei nada essa noite. Pensei em Lucy e não a desonrarei misturando os dois. Passarei a noite em claro se precisar. Mais tarde, estou feliz por ter tomado aquela decisão e mais feliz ainda por ter me mantido firme. Estava me revirando na cama e ouvira o relógio bater as 2, quando o vigia noturno veio até mim, enviado da enfermaria para dizer que Renfield escapara. Vesti-me rapidamente e corri para lá. Meu paciente é perigoso demais para ficar perambulando. Aquelas ideias dele podem ter resultados perigosos com estranhos. O enfermeiro disse que me esperava. Disse que o vira não fazia 10 minutos aparentemente dormindo em sua cama. Quando olhara pela fenda de observação da porta, sua atenção fora atraída pelo som da janela sendo arrancada. Correu até lá e viu seus pés desaparecendo pela janela e mandara me buscar imediatamente. Estava vestido para dormir e não pode ter ido longe. O enfermeiro achou que seria mais útil observar para onde ele ia do que segui-lo, pois poderia perdê-lo de vista enquanto saía do prédio pela porta. É um homem corpulento e não conseguiria passar pela janela. Eu sou um magro e, com sua ajuda, saí, mas com os pés primeiro. E já que estávamos apenas a alguns metros do chão, pousei incolume. O enfermeiro me disse que o paciente fora para a esquerda, em linha reta. Então, corri o mais rápido que pude. Enquanto passava pela faixa de árvores, vi uma figura branca escalar um muro alto que separa o nosso terreno do que pertence à casa deserta. Corri de volta imediatamente e disse para o vigia reunir 3 ou 4 homens prontamente e me seguir para dentro do terreno de Carfax, caso o nosso amigo fosse perigoso. Eu mesmo peguei uma escada e, passando pelo muro, caí do outro lado. Podia ver a figura de Renfield desaparecendo por trás do ângulo da casa, então corri atrás dele. Do outro lado da casa encontrei-o espremido contra a porta de carvalho, com a armação de ferro da capela. Ele falava aparentemente com alguém, mas temia aproximar-me o suficiente para ouvir o que dizia, para não assustá-lo e fazer com que fugisse. Perseguir um enxame errante de abelhas não é nada comparado a seguir um lunático nu, tomado pelo desejo de fugir.
Após alguns minutos, contudo, pude ver que ele não reparava em nada ao seu redor, de modo que ousei me aproximar um pouco. Ainda mais porque meus homens já haviam passado pelo muro e o estavam cercando. E o ouvi dizer: Estou aqui para obedecer às suas ordens, mestre. Sou seu escravo e o Senhor me recompensará, pois serei fiel. Há tanto tempo que o idolatro de longe. Agora que está perto, aguardo seus comandos, e o Senhor não me esquecerá. Certo, meu querido? Mostre, por ocasião, a sua distribuição de benesses. Ele é um safado, egoísta de qualquer forma. Pensa no pão e no peixe, até mesmo quando acredita estar na presença de algo verdadeiro. Suas manias formam uma combinação surpreendente. Quando o cercamos, ele lutou feito um tigre. É imensamente forte, pois era mais uma fera selvagem do que um homem. Nunca vi um louco em tamanho paroxismo de raiva antes, e espero nunca mais ver. Ainda bem que descobrimos a sua força e sua periculosidade a tempo. Com tamanha força e determinação, poderia ter feito algum estrago antes de ser preso. Pelo menos agora está seguro. O próprio Jack Shepherd não conseguiria livrar-se da camisa de força que o maníaco está preso. E também está acorrentado à parede da cela acolchoada. Seus gritos são às vezes terríveis, mas os silêncios que se seguem são ainda mais mortais, pois suas intenções assassinas estão claras a cada movimento. Logo agora ele proferiu palavras coerentes pela primeira vez. Serei paciente, mestre. Está chegando, chegando. Então entendi a indireta. E também cheguei. Estava acalorado demais para dormir, mas escrever no diário me acalmou. E sinto que conseguirei ter algumas horas de sono essa noite. Fim do capítulo 8, galera. Espero que tenham gostado. E aqui termina mais um Domingo com o Drácula. Espero que você tenha gostado e, assim como eu, tenha viajado pela história. Se inscreve no canal, deixe o seu gostei, compartilhe em suas redes sociais e também ative o sininho das notificações. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia é um assunto diferente. Vendo que esse canal não é monetizado, você pode estar contribuindo com qualquer valor para ajudar a manter o canal. Por enquanto, a chave do Pix é a mesma do canal principal, luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado no primeiro comentário do vídeo. Deixe nos comentários sua opinião e sugestões de livros para serem narrados aqui assim que este terminar. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.